ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindo ao 4D Podcast, onde o visível e o invisível se entrelaçam em uma dança de mistério e revelação. Eu sou Yasmin, e hoje convido você a adentrar os corredores enigmáticos dos hospitais, locais onde a cura convive com o inexplicável. Já sentiu, mesmo que por um instante, uma energia sutil ou uma presença que desafia a lógica em meio ao ambiente clínico? Talvez seja a hora de explorar os segredos que se escondem entre paredes que testemunham tanto a dor quanto a esperança. Eu sou Marcela, movida pela fascinação pelos enigmas que os hospitais abrigam. Em meio a clarões inesperados e sombras que parecem sussurrar histórias antigas, surgem relatos de espíritos da luz e almas errantes em busca de consolo ou redenção. E se essas manifestações fossem mais do que meras ilusões, sinais de uma dimensão oculta que caminha ao nosso lado? Hoje, vamos mergulhar nessas narrativas e questionar os limites entre material e o etéreo. Eu sou Marcelino e estarei com você nessa jornada pelos fenômenos extrafísicos que permeiam os espaços de cura. Ao explorar relatos e experiências que desafiam nossa compreensão, convidamos você a refletir. O que esses encontros podem revelar sobre os mistérios da existência, da vida e da morte? Prepare-se para uma viagem que promete iluminar os recantos mais secretos da realidade e expandir sua percepção do desconhecido. E eis que começamos mais um episódio. Mais um episódio! Eu gosto de ver essa animação, que bom! Não, com o tema de hoje tem que ter animação, galera. E esse episódio tem uma estrutura, um esqueleto diferente. Porque o assunto é diferente. E aí a gente resolveu estruturar ele fora da curva do normal. E hoje a gente também tem aqui com a gente na gravação um elemento extra, um participante extra. Eu estou babysitting o meu neto de 4 patas. E se vocês ouvirem barulhos, e se vocês ouvirem a gente respirando muito rápido, é a gente correndo pela casa para tirar alguma coisa da boca dele. Ele é um bebezinho ainda e tudo que ele encontra pela frente ele quer roer. Então hoje o podcast está sendo gravado em 4. Exatamente. Inclusive, se você quiser ver o Zion, que é o nome do cachorrinho, ele vai estar... eu vou estar postando nos stories o vídeo do que ele estava aprontando enquanto a Marcela estava falando essa introdução agora. Porque ela não viu, mas ele estava na sua cômoda. Oh, God. É um animal muito cachorro. Muito. É um nenenzão de vovó. E vamos ao episódio de hoje. Nós falaremos hoje sobre acontecimentos diferenciados entre Yasmin e o meu sapato na boca do Zion. Não, a gente não vai falar sobre isso. Que a gente vai falar. Gente, isso vai dar um trabalho. Nós vamos Vai me dar trabalho na edição. Nós vamos falar sobre acontecimentos dentro de um hospital. A gente tem vários relatos de pessoas que nos contam circunstâncias extremamente diferenciadas, circunstâncias onde elas não conseguem explicar o que vivenciaram. E isso é muito encantador. O hospital é um lugar, assim como o aeroporto, é um lugar de encontros e despedidas. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os milagres que a gente vê acontecendo dentro dos hospitais, sobre as despedidas e principalmente sobre aquelas coisas que a gente não consegue, dentro da lógica puramente, explicar. E eu preciso dizer uma coisa, a gente está fazendo esse episódio de hoje debaixo de muita pressão, porque a Yasmin conseguiu alguns relatos e ela ficou pressionando. Não, a gente tem que fazer do hospital, a gente tem que fazer do hospital. Meu Deus do céu, hoje eu me sinto aliviado. Vamos gravar. Vamos gravar. E o episódio de hoje não é por nada não, mas o episódio de hoje tá incrível. Eu acho que tem interesse no meio. Alguém pagou alguma coisa para ela falar sobre o hospital. Você tá fazendo algum merchan de hospital aqui? Não, sem publi pro hospital. Inclusive, se o hospital quiser entrar em contato, posso fazer um merchanzinho, um publi maravilhoso. Vamos então para o primeiro relato? Vamos ao primeiro relato, então. A mulher da recepção, o espírito que nunca foi embora.
Trabalhava em um hospital oftalmológico. Como estudava pela manhã, meu turno começava às 4 da tarde e terminava às 10 da noite. O fechamento do andar era minha responsabilidade. Eu era a última a sair. Desligava todos os aparelhos, apagava as luzes, trancava as portas das salas e deixava as chaves na recepção. O andar ficava completamente vazio. O silêncio no início parecia normal, mas logo nos primeiros dias algo começou a me incomodar. Sempre que apagava as luzes, sentia um desconforto estranho, um arrepio na nuca, um peso no ambiente. Fazia tudo correndo, até alcançar outro andar onde as luzes ainda estavam acesas. Até que um dia, ao deixar as chaves na recepção, entrei apressada e, de relance, vi alguém sentada nas cadeiras de espera. No escuro, meu coração disparou. Olhei de novo, nada. Saí correndo e comecei a rezar. Nos dias seguintes, tentei ignorar. Às vezes, via a silhueta, outras vezes não. Mas comecei a perceber um padrão. Sempre que acontecia uma discussão no hospital, eu via a pessoa sentada na escuridão. E as brigas ali não eram raras. Pacientes e funcionários discutiam com frequência. O tempo de espera era enorme e o clima sempre ficava carregado. Certo dia, ao chegar, ouvi colegas comentando sobre uma paciente que havia morrido ali. Perguntei o que tinha acontecido. Disseram que há 2 anos, uma mulher esperou por horas, nervosa, angustiada. De repente, simplesmente sentou e ficou em silêncio. Quando perceberam, estava morta. Mal súbito, disseram. Então veio o detalhe que fez meu sangue gelar. Ela morreu na recepção do andar onde eu trabalhava. Ela estava sentada na segunda fileira de cadeiras, exatamente onde eu vi tantas vezes alguém sentado. Minha boca secou. Eu murmurei sem pensar. Ela ainda está lá. Minha colega da limpeza olhou para mim e disse: É mesmo, mudei meu horário de limpeza porque eu não quero limpar o andar à noite. Ela aparece. Naquela noite, quando fui fechar o andar, rezei muito. Rezei para não ver nada, para não ouvir nada, para tudo ser tranquilo. Desliguei os aparelhos, apaguei as luzes, uma por uma. A última ficava no final do corredor. Era o único ponto iluminado do andar inteiro. O hospital estava fechado. Eu estava sozinha. Ao passar pelo banheiro, percebi que a porta estava entreaberta. Peguei na maçaneta para fechá-la. Então, alguém puxou do outro lado. A porta se abriu com força e eu larguei e saí correndo. Quando cheguei ao andar onde havia gente, todos perceberam que eu não estava bem. Contei o que aconteceu. O segurança que trabalhava ali há anos apenas balançou a cabeça e disse: Você demorou para reclamar. Pode deixar, eu fecho. Comigo ninguém mexe. Depois disso, nunca mais fechei o andar. Mas mesmo assim, sempre que ficava sozinha lá em cima, sentia que não estava realmente sozinha. Talvez aquele espírito ainda esteja lá. Mas eu fiz questão de cortar qualquer laço com aquele hospital e com qualquer um que ainda trabalha lá. Yasmin, você que é um amante de hospital. Lá vai ele. Você que imagina que o melhor lugar do mundo é um hospital. Não mesmo. O que você achou desse relato, dessa história? Eu acho que ela realmente demorou a reclamar, não? Já que ela estava vivendo aquela situação há tanto tempo. E outra coisa, ela não foi a única a ver aquele espírito, já Aquela que a mulher. moça da limpeza também viu. Mas o que me intrigou mais foi o segurança falando: você demorou a reclamar, e ele falando: pode deixar comigo que eu fecho, comigo ninguém mexe. Uhum. O que isso quer dizer? Existem algumas possibilidades. Algumas pessoas, elas lidam muito bem com esse plano espiritual ou essa outra dimensão e elas não têm medo. Hum, E o fato delas não terem medo, delas não terem receio, faz com que elas tenham mais firmeza para lidar com essas coisas. O outro ponto, ou a outra possibilidade, é que pode ser uma pessoa espiritualista de alguma vertente, tipo Umbanda. Uhum. Eles têm uma habilidade considerável de lidar com essas circunstâncias Uhum.
porque é o dia a dia deles dentro da religião que eles professam, entendeu? É óbvio que eu tô falando daquele umbandista, e não do umbandista não praticante, né? Sim. Porque todo mundo que é de religião X, Y ou Z não praticante não é nada, né? É. E eles têm uma facilidade de lidar com isso, porque eles têm um entendimento e eles compreendem que é uma coisa relativamente normal. Uhum. Então eles podem dizer assim: aqui não. Ei, peraí, vamos organizar aqui, entendeu? Ou simplesmente é uma pessoa que tem aquele comportamento de dizer: fica você pra lá, que eu fico pro meu canto aqui. E pronto. Uhum. Então existem possibilidades pra isso aí. Mas nesse caso, o que poderia ser feito para ajudar nessa situação? Será que esse espírito tinha uma energia muito densa ou alguma coisa nesse sentido? A moça diz que meio que estava influenciando a energia desse ambiente, com brigas e coisas nesse sentido? A gente tem 2 perguntas para fazer antes de responder a sua pergunta. A senhora desencarnada, a senhora que morreu na recepção, ela influencia o ambiente ou o ambiente influencia ela? Ela era pesada ou o ambiente era pesado? É para se pensar. Então vamos lá, a gente vai teorizar, né? Ok. Essa senhora procurou um hospital. Uhum. Ninguém procura um hospital para se divertir. Você Sim. procura um hospital porque você tá doente de alguma forma. Horas numa recepção e ela veio a óbito. Uhum. Essa pessoa às vezes não sabe que veio a óbito. Então, pode ser que após 5, 6, 7, 10 anos ela esteja ainda presa num looping e ela ainda esteja ali esperando o atendimento médico. Nossa. Porque a percepção de tempo é diferente entre as dimensões. E nessa percepção diferenciada, o que para você passou 5 minutos, para ela pode ter passado 1 ano. E o que para você passou 3, 4, 5 anos, para ela pode ter sido só mais 1 hora sentada numa recepção de hospital, esperando que o médico atenda. Sim. Ela pode não saber que ela desencarnou. E aí, nessa ânsia de você querer ser atendida e ela tá vendo as pessoas, as Uhum. outras pessoas que estão na terceira dimensão, chegando para serem atendidas, esperando várias horas assim como ela, ou ainda tendo a percepção de que fulano chegou por último e está sendo atendida primeiro do que eu, isso pode causar uma irritação. O próprio ambiente irritadiço pode causar esse choque todo. A gente está colocando essa conta toda nos ombros dessa senhora que desencarnou. Mas pode não ser assim. Eu acho que no caso dela, uma alma caridosa, independente da vertente religiosa, sabendo que existe ali uma alma penada, um espírito errante, que nome que você queira dar, dependendo da sua visão religiosa ou filosófica, alguém deveria ter rezado por essa pessoa. Alguém deveria ter evocado espíritos e solicitado auxílio para aquela criatura, para que ela receba o auxílio que ela necessita para aliviar as dores do que ela ainda tem a percepção de ser dor física Uhum. e da dor emocional. Ela teria a sensação de que finalmente o médico chegou, se aproximou, atendeu, internou, e aí aos poucos ela iria descobrindo que ela desencarnou, Uhum. né, numa circunstância progressiva, mas ela tá ali, de repente, nesse vai e vem, nesse looping de circunstâncias de um lado irrita o outro, mesmo o auxílio que todo hospital tem, todo, sem exceção, ela ainda não tenha conseguido perceber o auxílio que tá ali. Todo hospital tem espíritos socorristas, Sim. mas de repente ela tá tão envolta naquela circunstância onde ela desencarnou que ela não consegue perceber esses espíritos, os socorristas. Eu estava acompanhando a explicação da Marcela e eu concordo em gênero, número e grau. Mas eu quero também teorizar. Porque eu Uhum. tenho direito, não tenho? Ai, eu adoro teorizar. Muito bem. Vamos considerar que o quadro emocional dessa senhora era um quadro emocional complicado.
Ela tinha uma vida muito difícil. E por ter uma vida muito difícil, ela não estava em paz consigo mesma. Imagina uma pessoa que tem brigas familiares, imagina uma pessoa que está desconectada completamente da espiritualidade, da religião, da fé. Imagina que seja uma pessoa que teve uma vida assim muito tumultuada e ela se sentia sozinha. Imagina, então, que ela foi a um hospital nesse contexto. Então, não tinha nada que pudesse dar uma esperança para ela. Aí, para terminar a situação, ela está ali sentada, procurando um atendimento. Eu me lembro que eu fui com uma pessoa ao hospital aqui na Austrália, achando que o hospital seria muito rápido. Passamos 6 horas na cadeira, na recepção do hospital, para conseguir o atendimento. Nossa! Então, essa questão de hospital é sempre traumática, onde quer que seja. Nós moramos em Nova York também, e eu me lembro que nós passamos por uma situação muito similar lá. Então, hospital, normalmente, é um sinônimo de espera para quem está buscando o atendimento, porque eles priorizam aqueles casos mais graves. Então, o médico olha para o paciente. Esse paciente aqui pode esperar um pouco mais. Vamos dar a preferência para quem está num estado grave. Faz total sentido, mas para quem está esperando é desesperador. E é exatamente o que aconteceu com esse caso, com o caso dessa senhora. Você imagina tudo que eu criei aqui ao redor da personalidade dela e coloca no contexto do hospital. Então, ela, na hora que desencarnou, ficou presa exatamente naquele looping que a Marcela falava. Mas o ponto seguinte é: como é que se pode ajudar um espírito nessas circunstâncias? Sim. Se essa ajuda não vem diretamente pela assistência espiritual do hospital, tem uma outra saída. Eu trabalhei algum tempo atrás, quando eu era espírita, numa casa espírita. E nas reuniões de desobsessão, normalmente a equipe espiritual da casa traz espíritos que desencarnaram recentemente e que estão tendo dificuldade de aceitação. Essa é uma circunstância para se trazer um espírito como esse. O que eu quis trazer aqui com esse exemplo é que, por mais difícil que tenha sido a vida dessa mulher, o momento que ela passou, ela não vai ficar abandonada. Tá? Eu estou trazendo uma esperança aqui. Sim. Ela vai ser atendida, com certeza. Mas é preciso que ela sinta também a necessidade de buscar ajuda. Então, em algum momento, num minuto qualquer da mente dela, ela provavelmente vai dizer: Deus, me ajuda. Igual em nosso lar. Exatamente, é nesse momento que a ajuda chega. E ela, com certeza, será atendida se já não foi. É porque o relato realmente ele dá um pouquinho de angústia, né? Você para e pensa que a moça ainda tá esperando para ser atendida até agora. Eu preciso também dizer que em um hospital não acontecem só coisas ruins nesse sentido. Também há relatos de cura. A gente também tem que lembrar que dentro de um hospital a gente não tem só circunstâncias negativas. Nós temos os socorristas, tem as falanges de Maria que trabalham muito ligados a hospitais, tem as equipes, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes, que são muitas equipes que trabalham espalhadas hoje em dia em toda a América Latina, né? E é óbvio que em outros países existem outras equipes espirituais que trabalham dentro das suas culturas, auxiliando dentro dos hospitais. Nem tudo é só o lado negativo da coisa, entendeu? Existem todo tipo de circunstância. Eu queria aproveitar o ensejo para pedir ao Marcelino que a gente vá para o segundo relato. Agora mesmo. Você está preparada? Eu estou prontíssima para o segundo Então, vamos relato. para o segundo caso. A enfermeira alemã. Oi, pessoal. Eu precisava compartilhar isso com vocês porque, sinceramente, até agora estou tentando processar. Minha irmã Wanda esteve internada para um tratamento experimental. Graças a Deus, ela está melhorando e sei que a ciência tem um papel enorme nisso. Mas o que aconteceu recentemente no hospital me fez ter certeza de que a fé e o divino também atuam de maneiras inexplicáveis. Eu sou católica praticante, sempre fui. Vou à missa todo domingo, faço minhas orações e creio profundamente que Deus age em nossas vidas. Mas confesso, nunca achei que viveria algo assim, o que chamo de uma visita inesperada. Eu estava sentada numa cadeira de descanso
ao lado da maca da minha irmã, tentando ignorar o cansaço e rezando em silêncio enquanto ela cochilava. Foi quando uma enfermeira entrou no quarto. Ela se aproximou de Wanda com um sorriso suave e perguntou com voz calma: "Como você está se sentindo, minha querida?" Minha irmã abriu os olhos e, com dificuldade, respondeu que estava esperando o médico para a segunda etapa do tratamento, mas confessou que estava muito fraca, sem forças nem para se levantar sozinha e ir ao banheiro, além de um frio intenso. A enfermeira ouviu com atenção e depois foi até a recepção e trouxe um cobertor envolvendo-a carinhosamente. Gentilmente, passou as mãos sobre o corpo da minha irmã, de cima para baixo, várias vezes. Não era um exame comum, parecia um toque de conforto. "Você vai melhorar muito em breve, logo estará em casa." A certeza na voz dela me deu um arrepio. Depois, ela verificou os soros e medicamentos e, antes de sair, sorriu de novo. "Vai dar tudo certo." E saiu do quarto. Eu fiquei observando Wanda, que apesar de continuar deitada, parecia mais tranquila. 10 minutos depois, outra enfermeira entrou. Ela veio direto verificar a medicação, exatamente como a anterior, e foi aí que eu, achando que estava repetindo o procedimento, avisei: "Ah, não precisa conferir tudo de novo. A outra enfermeira já veio aqui agora há pouco e fez isso." A mulher me olhou confusa. Qual enfermeira? "A que estava aqui antes." Ela franziu a testa. Não havia ninguém no turno anterior. Eu sou a única enfermeira desta ala agora. Meu estômago gelou. "Tem certeza?" Absoluta. Ela parecia intrigada, mas ao invés de me dizer que eu devia ter sonhado ou que era cansaço da minha cabeça, pediu com seriedade. Você pode descrever essa enfermeira para mim? Eu descrevi. Uma mulher branca, loira e alta. Devia ter em torno de 45 anos. Falava inglês e espanhol perfeitamente, mas com leve sotaque alemão. Tinha uma expressão serena, mas firme. Seu perfume era suave, cheirava a flores do campo. E seus olhos eram os olhos mais expressivos que já vi. A enfermeira que estava comigo ficou em silêncio por um momento. Depois respirou fundo e me pediu para acompanhá-la até o corredor. Eu fui. No final do corredor próximo à entrada, havia uma parede com fotos antigas de profissionais que trabalharam no hospital. Ela apontou para uma imagem em preto e branco, e lá estava ela, a mulher que esteve no quarto da minha irmã minutos antes. Só que, na foto, ela parecia mais velha. Eu travei. Olhei para a enfermeira ao meu lado, incapaz de falar qualquer coisa. Foi quando ela me contou. Essa é Brígida. Ela foi enfermeira desta ala por mais de 30 anos. Eu ainda estava processando a informação quando ela completou. Mas ela faleceu há 5 anos. Senti um arrepio subir pela espinha. Não pode ser. Ela segurou meu braço, percebendo o quanto eu estava assustada, e disse algo que nunca esquecerei. Olha, isso não é oficial, mas você não é a primeira pessoa a vê-la. Engoli em seco. O quê? Ela sorriu de leve. Muitas pessoas já relataram a presença dela aqui, mas tem uma coisa importante. Eu me inclinei um pouco sem fôlego. Dizem que, quando a enfermeira Brígida põe as mãos em um paciente, um milagre acontece. De repente, tudo fez sentido. O toque reconfortante, a certeza na voz, o perfume floral. Não era uma enfermeira qualquer. Era um espírito cumprindo sua missão de ajudar aqueles que precisavam. E naquele momento, uma certeza me preencheu. Minha irmã sairia dali recuperada. Eu não sei como explicar isso para quem não acredita, mas para mim, Deus pode operar milagres de muitas formas. E às vezes, os anjos da cura caminham entre nós, mesmo que não estejam mais neste plano. Hoje, Wanda está melhor. Seu corpo ainda se recupera, mas sua energia parece outra. Eu sei que, de alguma forma, a enfermeira Brígida teve um papel nisso. Se antes eu já acreditava que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver, agora tenho certeza. Eu sou profundamente grata. Com fé, Heloísa. Eu não sei se essa história emocionou vocês, mas eu vivi cada linha dessa história. E eu preciso dizer, essa história não é daquelas antigas. Aconteceu
2, 3 meses atrás. Eu só mudei os nomes. Aconteceu nos Estados Unidos. Essa é a única dica que eu posso dar. Por isso aqui, a gente faz a referência dela falar inglês e espanhol, porque aconteceu num hospital americano. Então, é algo recente e que me emociona. O que você achou, Marcela? Realmente, Marcelino, foi um relato bem emocionante, bem profundo. E a pessoa realmente saiu do hospital e está se recuperando muito bem. Pelo menos foi o que ela relatou na mensagem seguinte que ela nos mandou a respeito desse relato inicial. Realmente é um relato muito emocionante, não é? Uhum. Agora, vamos tentar entender o que aconteceu por trás disso aí? Sim, porque eu já tenho algumas perguntas. Você quer fazer as perguntas primeiro ou você quer tentar entender primeiro? Vamos para as perguntas? Tá. Por favor. Vamos lá. Vocês acreditam que médicos e enfermeiros podem, sem saber, no caso da Brígida, sabendo, ser instrumentos de cura? Eu acredito que sim. Todos os médicos que trabalham, de fato, pela medicina, e aqui eu não estou dizendo que o lado financeiro não é importante, porque Uhum. não vamos ser hipócritas, mas eu acho que todas as pessoas que levam o ofício médico em todas as instâncias de forma séria, eles são sim instrumentos constantes, diários, contínuos da espiritualidade. Não é só o médico, é todo o corpo hospitalar ou até mesmo situações diferenciadas, né, fora de um hospital, como por exemplo um médico que atende numa clínica. Uhum. Ele atende, sei lá, 10, 15 pacientes num consultório particular por dia. Aquele médico ainda ali, ele está sendo inspirado, ele está sendo orientado. A atendente dele também. Eu acho que todo esse movimento tem por trás uma interatividade constante, e intensa. Uhum. Agora, é claro que em todos os setores existem profissionais e profissionais, né? Sim. Eu acho que mesmo aquelas pessoas que estão ali somente e unicamente pelo dinheiro, ainda assim, de alguma sorte, em alguns momentos, essa galera da quarta dimensão usa o arcabouço técnico deles para auxiliar quem precisa ser auxiliado. Então essas pessoas, vamos teorizando aqui, tá? Porque eu não tenho certeza. Então, essas pessoas, elas antes de encarnarem, elas foram preparadas para serem médicas? Igual Sim. a gente falou se eu não me engano, no episódio passado, de uma criança. Do episódio passado, não, 2 episódios anteriores. Acho que no 4º episódio. De Memórias de Vidas Passadas, que tinha uma criança que ela tinha, acho que 5 anos, e ela tinha todo um conhecimento médico. Tem um menininho que tá nas redes sociais, né? Exato. Aliás, eu acredito que muitas pessoas, elas já pré-organizaram a encarnação que vivenciariam e inclusive as escolhas profissionais. Mas eu também acho que existem coisas que são feitas aqui e agora. Eu particularmente conheço 2 médicos no Brasil, em Natal, que eles foram para a faculdade porque eles precisavam aprender o lado técnico. O Marcelino tem um tio que é um oncologista, e aquela criatura já nasceu médico. A alma dele é a alma de um médico. Ele é uma pessoa que, além de ser uma criatura de uma paciência infinita, Uhum. né, ele é calmo, ele é tranquilo, o mundo tá desabando e ele te passa uma segurança incrível. Nossa, isso é sensacional. E ele já operou praticamente a família toda, inclusive a mim, né? Eu precisei passar por uma cirurgia de emergência e foi ele que me operou. Ele tem alguma coisa na energia dele, ele tem uma coisa no comportamento dele, ele tem um
um traquejo para lidar com as pessoas mais simples, porque eu não sei se ele ainda dá aula. Eu não sei se ele ainda dá aula, mas ele era professor da Federal em Natal. E ele tem um jeito de lidar com as pessoas mais simples Uhum. e com as pessoas que são menos simples, numa fluidez incrível. Incrível. E quando nós morávamos em Natal, eu acabei conhecendo, através do Marcelino, uma médica chamada Edvis, pediatra e oncologista também. Pense numa mulher extraordinária. Uma médica, assim, fora do comum. Ela hoje eu diria assim que instintivamente ela é uma pediatra, já era, tá? Os meus filhos já são adultos há muito tempo. Ela é uma médica integrativa, já era naquela época, porque ela não olhava só aquilo que estava na frente dela, ela olhava todo um panorama ao redor dos pacientes dela, entendeu? Então, são 2 médicos que eu conheci, assim, que vai ficar na memória. Eu já moro aqui há 18 anos e eu não esqueço dessa pediatra. Ela atendeu outras crianças na família também. E de uma simplicidade, Uhum. eu não sei como expressar de forma que fique claro o suficiente, fazendo um comparativo do meu sentimento com a forma de eu me expressar, o quão essas 2 criaturas foram para a universidade, porque eles precisavam aprender a parte técnica da coisa, mas a Uhum. alma já veio, entre aspas, formada em medicina, entendeu? Entendi. Eu acho interessante o que a Marcela acabou de colocar, porque ela está mencionando 2 médicos aqui da terceira dimensão. E a história que nós trouxemos é de uma enfermeira da 4ª dimensão. Uhum. Mas o que importa no final de tudo isso é que a alma humana é propícia ao bem e a ajudar. E a gente vê isso no hospital, a gente vê isso no dia a dia em várias instituições. Tem o lado, digamos assim, que não é tão bom, mas a Uhum. gente sabe que pode contar com a interferência de Deus através de vários profissionais, de várias pessoas. E é muito interessante essa colocação dos 2 profissionais médicos que a Marcela mencionou aqui. Mas eu sempre que penso em hospital, eu penso como deve ser aquilo na perspectiva da 4ª dimensão. Se quando a gente entra no hospital, a gente vê, eu lembrei agora do pronto-socorro lá de Natal, que a gente via assim várias macas no Uhum. corredor, Uhum. aquela balbúrdia, aquela confusão, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de limpeza correndo para cá, correndo para lá, é uma correria. Agora você imagina que na contraparte astral, essa correria também acontece. Então você vê pessoas que desencarnaram, Uhum. que não sabem onde estão, como estão, nem para onde vão. E você tem alguns espíritos não muito bem intencionados que acompanhavam essas pessoas que ainda estão por ali. E você tem os espíritos que de fato fazem a diferença, que são as equipes espirituais que prestam assistência. Quando você sugeriu esse tema para nosso episódio de hoje, eu fiquei imaginando, meu Deus, é tanta coisa que acontece no hospital. Sim. E o bom de tudo é que, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, a condição de cada indivíduo, a ajuda chega através das mãos físicas de um médico da terceira dimensão ou através das mãos invisíveis de uma enfermeira, de um médico da 4ª dimensão. Marcelino, lembra aquele casal que a gente fez um trabalho voluntário com eles há trocentos anos atrás? Dona Margarida ligou pra gente dizendo que estava passando muito mal e pediu se a gente podia ajudá-la a ir pro hospital, porque ela não tinha condições de ir de ônibus e ela não tinha absolutamente nenhum recurso para pegar um táxi. A gente tá falando de alguma coisa há 22 anos atrás, tá? Nossa. 22, 23 anos atrás. E aí a gente saiu de casa correndo, chegou lá, porque ela também explicou
que a ambulância levaria pelo menos umas 4 horas para atendê-la. Meu Deus. Aí nós colocamos ela no carro e levamos ela para um hospital chamado Santa Catarina, Isso onde? em Natal. Tá. Quando chegou lá, logo na recepção eles viram que a situação não era muito legal. E aí colocaram ela numa maca, levaram ela e eu entrei com ela, Sim. né? Ela não tinha parentes. Uhum. E aí ela fez vários exames, eles colocaram soro nela, deram remédio para aliviar a dor dela, fizeram uma bateria de exames e tudo mais. Daí a pouco o médico veio, ele olhou para mim, aí chega, deu um frio na barriga, sabe? Ai. Aí ele olhou para ela, ele era um rapaz novo. Uhum. Eu não perguntei, tá? Eu vou te dar a minha impressão de que ele estava ali naqueles primeiros passos do plantão, quando eles Sim. começam a entrar na parte prática da coisa, e ele ia ter que dar a notícia para ela, e ele estava meio sem saber como dizer para ela que ele não tinha como ajudá-la, porque qualquer coisa que ele fizesse só ia fazer a hora dela chegar mais rápida. Eu notei que ele estava nervoso. E aí eu cheguei perto dele, ela estava meio sonolenta, eu cheguei perto dele e disse: confia no seu trabalho, respira fundo. Você tem religião? Ele disse: eu sou católico. Ele disse: então, Maria abraça todo mundo, né? E Deus é o médico dos médicos. Uhum. Então, dentro da sua fé, respira e faz o que você tem que fazer. Ai, que bonito. Quando ele fez isso, eu já estava tentando não chorar, né? Porque a gente acompanhava esse senhor, esse casal de idosos, já tinha uns 6 anos. Eu dei a volta na maca e fiquei no meu canto, Uhum. né? Que ali não me cabia, só me cabia estar observando e Sim. dando suporte para ela, né? E ele, de repente, suspirou fundo. Quando ele suspirou fundo, a minha vidência abriu. E eu vi quando chegou um senhor de idade, um médico, sorridente, e ele botou a mão no ombro, na altura do humeral, que é um plexo que a gente tem um pouquinho abaixo do ombro, indo para as costas. E eles dois começaram a falar juntos. Mas isso aconteceu porque o médico encarnado, ele se conectou com alguma coisa maior dentro da cabeça, dentro do coração dele. Uhum. Então, houve uma fusão do conhecimento dos 2 médicos e o médico desencarnado estava tentando amparar aquele momento do médico iniciante. Nossa. E aí eles conversaram com ela, eu ouvia só a voz do médico encarnado. Mas eu percebi que existia uma sintonia bem fina entre os 2, bem apurada entre os 2. E o médico falou: olha, a senhora tem um tumor. Devido à sua idade, o fato de que a senhora tem pressão alta, a senhora é diabética, a senhora está anêmica, a gente não tem o que fazer. Nós vamos medicar a senhora, nós vamos acompanhar a senhora e vamos ver o que a vida vai apresentando dia a dia. Eu não sei muito bem se ela entendeu o que ele estava explicando, devido à simplicidade dela, Sim. devido ao próprio fato de que ela estava com bastante remédio para dor, então Sim. ela estava meio grogue. E naquela noite ela foi, né? A gente ficou ali até ela ir, né? Ela pediu pra gente rezar o terço com ela, então apesar de sermos, naquela época nós éramos espíritas, nós fizemos o terço com ela, eu fui atrás de um terço, aí eu liguei pra minha cunhada e disse: então, como é que a gente reza um terço? Né? que E aí a gente bonitinho. ficou ali com ela até a hora dela ir embora. Mas me emocionou muito ver aquela sintonia e como esse médico ficou abalado quando essa paciente desencarnou, né. Eu acho que para ela vivia muito triste depois que seu Geraldo foi embora. Eles eram casados há trocentos anos. E já tinha 1 ano e pouco que ele tinha ido embora, então ela ficou bem mexida, né. Eu acho que pelo lado espiritualista da coisa, eu acho que ela cumpriu a parte dela aqui, né, ela estava se sentindo sozinha, então acho que naquele momento ela estava no melhor lugar que ela podia estar, Sim. dentro das circunstâncias que rodeavam ela. Mas eu não esqueci isso. Naquele ato de suspirar, quando ele puxou o ar, que ele, sabe,
eu vi claramente a conexão dos 2 médicos e um ajudando o outro, e eu achei aquilo muito bonito. Interessante, né? A gente acha que mediunidade só acontece num centro espírita Uhum. e, por conta disso, descarta qualquer outro local e qualquer outro ambiente no que diz respeito à interferência divina através daqueles espíritos que já estão em franco processo de crescimento, de evolução espiritual. E realmente essa história é muito, muito bonita. E porque, assim, a gente já falou isso acho que no penúltimo episódio, essa divisão, ela existe aqui, Sim. pra gente, na terceira Uhum. dimensão, aonde o nosso ego, ele nem grita, ele berra, né. Uhum. Mas para as pessoas que estão na quarta dimensão, não existe isso. Existe o trabalho, existe o servir, existe o aprender, existe o se doar. Política, para eles não vai nem vem, seja a política, religiosa, seja a política, seja lá o que for, para eles não tem essa divisão. O que existe é o trabalho. A gente tem que servir ao próximo, né, a gente tem que auxiliar o próximo para que nesse processo todos nós tenhamos a oportunidade de crescer. Sim. Vamos então voltar para o relato? Para discutir sobre o relato? Vamos. Vamos, ela tá gostando, né? Ainda tem mais casos, É que tá? eu tô muito empolgada. Então faz uma pergunta aí. Não, eu não tenho pergunta, eu só quero voltar pra gente entender melhor sobre o caso. Então vamos entender. Esse relato fala de uma pessoa que está internada, está passando por um tratamento que não é mencionado qual tratamento, e existe um parente acompanhando Uhum. A irmã. a irmã. Então, no campo da especulação, o que a gente pode tentar entender é que essa enfermeira, que já havia desencarnado, que trabalhou naquele hospital por um tempo, ela continua trabalhando, mas nesse caso, o próprio comportamento dela leva a crer que ela sabe que está desencarnada e que ainda assim ela continua ali trabalhando, continua ali exercendo a medicina. Só que agora, de uma forma mais integral, aonde ela pode auxiliar no lado físico e ela pode auxiliar no lado espiritual. Como que ela auxilia em cada lado? Quando ela vê uma colega que está ali e que gosta do que faz, que tem afinidade com o que faz, ela consegue soprar no ouvido da colega: "Olha, talvez se você for por aqui seja mais efetivo, talvez se você for por ali seja mais efetivo. Você deu uma dosagem X de medicação, mas o paciente precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos". Então, essa inspiração é captada pelas pessoas, como a gente falou ainda há pouco, que estão ali exercendo o contexto médico, porque quando a gente fala no hospital, a gente só fala dos médicos. Sim. E a gente tem que observar, até para ser justo, que o médico, ele faz uma parcela do trabalho. Uhum. Mas a maior parcela desse trabalho quem faz é o corpo médico. Sim, são os enfermeiros, São os né? enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, radiologista, o Uhum. pessoal do laboratório, o pessoal que produz alimentação, Sim. né. Todas essas pessoas, até mesmo o administrativo, lógico, porque sem recurso financeiro, um hospital não tem como rodar. Sem o Ele pessoal da não limpeza Sem também. o pessoal da limpeza, Principalmente. imagina um hospital sem o pessoal da limpeza. É. Eu acho que essa galera, tanto pelo lado físico quanto pelo lado espiritual, eles têm a maior parcela de colaboração no manter esse hospital equilibrado. Então essa senhora, essa enfermeira, desencarnada, ela colabora dessa forma. Inclusive, existe a possibilidade dela colaborar também com os médicos, porque ela tem a fotografia completa, o quebra-cabeça completo, porque ela está vendo os 2 lados da moeda. Ela está vendo o plano físico e ela está vendo o plano astral. Quando ela vê o plano astral, ela consegue ver aonde que tem fissuras no perispírito que precisam ser tratadas. Essas fissuras no perispírito, elas atingem os órgãos correlativos, que estão correlativizados com os chakras. Então, quando você consegue alinhar tudo e todo mundo, você tem um negócio chamado saúde física, espiritual, mental,
energética, porque nós somos um aglomerado de circunstâncias. Sim. Nós somos um aglomerado de coisas. Quando todas essas coisas estão minimamente alinhadas, nós estamos saudáveis. E pelo outro lado, depois que ela colaborou com os colegas encarnados, ela também tem como trazer a medicina da quarta dimensão. Sim, eu tava pensando nisso. E aí, a medicina da quarta dimensão, ou a medicina espiritual, a gente pode falar de energia magnética, a gente pode falar de energias mistas, a gente pode falar da medicina dos elementais, a gente pode falar de substâncias, remédio mesmo, fabricado e trazido da quarta dimensão para auxiliar as pessoas na terceira dimensão. Nossa, eu não tinha pensado Aí nisso. você vai dizer assim, mas tá, o que é energia mista, o que é magnetismo? Todas essas pessoas que estão trabalhando no hospital, em todos os setores que no hospital trabalham extremamente entrelaçados, esses corpos físicos, eles geram energia, né? Nós, enquanto usando um corpo físico, nós somos uma usina infinita de energia. Que tipo de energia? Isso aí é outra história. Então, quando um médico ou uma enfermeira, como a da nossa história, precisa atender uma pessoa, aí ela vai lá e diz assim, bom, aquela enfermeira ali, ela tem um magnetismo mais forte. Aquele rapaz que trabalha ali na limpeza, ele consegue me dar uma energia mais fina entre a energia espiritual e a energia física. Então, eu vou ali, tiro o que eu preciso daquela pessoa, e aí eu vou naquele quarto X e eu misturo tudo isso com, por exemplo, ervas trazidas dos elementais, ou que esses próprios trabalhadores da espiritualidade, eles sabem ir até a natureza e extrair o sumo das ervas, que é como, por exemplo, eu uso muito óleos essenciais. Sim. Né? O que eles estão fazendo é tirar óleo essencial ou substâncias essenciais das plantas como um todo, seja quais forem. Eles vão transformar aquilo em remédio e vão usar nas pessoas, ainda que tudo isso seja da quarta para a terceira dimensão. E aí, qual é a liga que faz tudo isso funcionar? Energia. E aí eles ajudam essas pessoas a se curarem. Eles auxiliam na recuperação física das pessoas. Eles auxiliam na recuperação psicológica, o que for preciso, das pessoas que estão nos hospitais. Entendi. Assim como eles também auxiliam para que as pessoas que trabalham nos hospitais tenham um equilíbrio emocional. Porque você imagina, entra dia e sai dia, né? Você trabalhando por plantão ou por hora diária, o quanto esses profissionais não ficam desgastados. Sim. Porque verdade. eles estão expostos a toda sorte de coisas, a todo tipo de sofrimento. Porque numa hora dessa, raramente você vai lembrar ou você vai lidar mais com as coisas mais sutis, né? Com o lado bom da coisa. A maior parte das coisas são, infelizmente, mais complicadas. Muitas pessoas que chegam em estados deploráveis, tanto por acidente, por uso de droga, chegam às mais diversas e às mais dolorosas. E algumas delas têm um fechamento doloroso. Sim. E eles têm que lidar com isso. Porque eles estão ali, eles são suporte em vários sentidos, em vários patamares dessas pessoas e das suas famílias. Então é difícil você manter uma saúde mental quando você trabalha num hospital. E aí, de novo, eles trazem flores. Essas flores, elas exalam um aroma. Esse aroma funciona como funcionam os óleos essenciais. Né? Eles trazem ervas maceradas e colocam ali em cima da recepção, um potinho com erva macerada. E aquela erva, ela vai ficar, né? O trabalho dela vai ficar sendo feito
e vai ficar entrando no corpo etérico das pessoas e vai funcionar, ela vai fazer o trabalho que ela se predispõe a fazer, as ervas, e vai ajudar a manter o equilíbrio daquelas pessoas, Uhum. num auxílio a quem precisa, porque os trabalhadores também precisam. Eu só queria voltar um pouquinho na sua fala de que os profissionais da limpeza, eles têm um trabalho fundamental. Uhum, E aí me surgiu o questionamento de que eles também trabalham com, consequentemente, limpeza energética também do local? sim, Ah, sim. Eles trabalham fazendo a limpeza. a- De novo, as duas dimensões, na maior parte das vezes, elas estão trabalhando interligada sim. 24/7. Uhum. Eles vão trabalhar quando às vezes até determinados produtos de limpeza que são usados, por si só, eles queimam miasmas no lado etérico da coisa. Tem muita coisa, né, Yasmin? A Caramba! Yasmin tá com a cabeça lá, meu Deus! Mas olha, eu preciso dizer para você, e você que está nos acompanhando agora, se você quiser que a gente explore esse assunto de forma mais longa, a gente já tem outros casos Uhum. guardados para uma próxima edição. E a gente pode voltar a falar sobre hospitais numa próxima edição. Sim. Agora, eu queria aproveitar que até agora você não perguntou e a Marcela não falou em relação a esse caso, porque vocês perceberam que a irmã viu a enfermeira. Sim. Então, como isso foi possível? Essa é a pergunta que eu queria que você me fizesse. Faz essa pergunta para mim. Marcelino. Marcelino, eu tava pensando aqui, Hum, como foi que a irmã da Wanda, isso, viu a enfermeira? muito bem. Através da clarividência. Ah, eu não sei. Eu não sei se você sabe, mas muitos profissionais que trabalham no hospital, seja aqueles que estão na limpeza, na parte técnica, os enfermeiros, os médicos, a administração, todo esse corpo hospitalar é formado por pessoas que, em tese, são médiuns. Alguns com a capacidade de doar fluidos facilmente. Muitos deles sem ter a menor noção disso. Eles só querem trabalhar. Então, quando eles já chegam ali de boa vontade, eles já estão predispostos a doar energia para as equipes espirituais que trabalham nos hospitais também realizarem o trabalho deles. Mas não só isso. Os acompanhantes dos pacientes Uhum. também podem ter uma mediunidade que não é trabalhada, mas o suficiente para ser útil. Poderia ser o caso da irmã da Wanda? Claro que poderia. Ela é católica, é uma pessoa cheia de fé e está ali por amor à irmã dela. Sim. Ela já está numa condição propícia para ser útil. Você imagina que a enfermeira Brígida, chegando ali para atender a irmã dela, viu que ela tem energias o suficiente para doar e que existe uma predisposição para que essa energia seja utilizada em favor da irmã, porque tem amor entre as irmãs. Sim. Então eu estou te dando logo uma outra pitada. A Heloísa, que é o nome da irmã da Wanda, de certa forma, direta ou indireta, também contribuiu no tratamento da própria irmã, doando fluidos para que a enfermeira Brígida pudesse fazer o trabalho dela. Essa é uma visão que as pessoas normalmente não têm. Dependendo do acompanhante que vai ao hospital com o paciente, se houver um amor entre essas pessoas, pode haver realmente uma contribuição direta de fluidos para que a própria equipe espiritual do hospital possa apressar o processo de tratamento. Você imaginou nisso? Já imaginou isso antes? Eu não tinha imaginado isso. Tem muita coisa que a gente precisa imaginar, não tem? Tá vendo? Ainda bem que eu trouxe esse tema. Eu tenho uma tia que ela é espiritólica. Aham. Ela é católica praticante mesmo, Tá. tá? Mas ela sabe, e eu digo pra ela: "Você sabe que você é espiritólica, né?" Ela me olha meio assim de banda, mas ela sabe disso. Ela tem consciência disso. E assim, ela tem uma mão de cura
Impressionante. Impressionante. Ela passou por um incidente num assalto, aonde ela acabou sendo alvejada. E ela fala que durante todo o período que isso aconteceu, até o socorro chegar, até meu tio chegar e tudo mais, ela mentalmente estava conversando com meu avô, que já tinha desencarnado já tinha um bom tempo, que Uhum. estava sentado no banco de trás do carro. Porque ela foi alvejada dentro do carro, numa tentativa de assalto, Ah, e ela ficou parada, né? Porque ela não sabia o que tinha acontecido. Ela ficou consciente o tempo todo, ela ficou parada. E ela sabia, na cabeça dela estava havendo um diálogo entre ela e meu avô, entre ela e o pai dela, uhum. né? Mas ela é católica e não tem problema nenhum. Não. Não é porque você tem essas habilidades que você tem que sair da sua religião Sim. para ir para uma outra coisa. Uhum. Essa percepção, ela é inerente do ser humano. Como você vai usufruir dessa percepção para você, para o seu auxílio próprio de crescimento e para o próximo, é outra história. Sim. Existem inúmeras e incontáveis ferramentas para que você faça isso. Desde coisas simples como o reiki, que aliás o reiki de simples não tem nada, até pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, pessoas que trabalham na Umbanda, pessoas que trabalham em diversos lugares diferentes. Eu vivenciei há muitos anos atrás uma experiência dentro de uma igreja evangélica, que eu conto um outro dia, Sim. que eu saí dali em choque. Eu chorava pelo que eu estava vendo. E um parente meu que estava comigo estava achando que estava me convertendo. Mas eu saí dali mais espiritualista do que jamais eu tinha sido até então. Eu acho que esse pode ser o próximo episódio, galera. Assim, eu fiquei Com o caso da Marcela, né? Um caso real da Marcela. Eu É. fiquei chocada com o que eu vi. Chocada. Nossa, eu quero muito saber o que aconteceu. Aonde tem honestidade de trabalho, o atendimento chega, porque, de novo, deixa eu ser repetitiva. O auxílio desse lado aqui, ele pode até vir com nomenclaturas diferentes. Uhum. Mas na quarta dimensão não existe isso. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, eu acho que o que aconteceu nesse relato que o Marcelino acabou de ler, essa senhora recebeu o auxílio que ela precisava. Obviamente, alguém em algum lugar dessa história, um médium de efeito físico, porque foi dado um cobertor fisicamente. Então, esse Sim. cobertor, ele tem que ter saído do ponto A para o ponto B. Ou seja, lá do armário onde ele estava guardado, da estante onde ele estava, seja lá onde ele estava guardado, até a maca da pessoa que estava com frio. Alguém tem que ter auxiliado Você quer que eu responda? nesse translado desse material sólido, certo? Certo. Que cobriu a pessoa para minimizar o frio que ela estava sentindo. Nesse processo todo, muitas coisas foram movimentadas ao mesmo tempo. A gente está falando de um quarto dentro de um hospital. Uhum. Um hospital normalmente tem quantos quartos? 100? Não sei, 200? depende, né, do tamanho do hospital. Um laboratório? Uma área de raio-x? Uma área de cirurgia? Uhum. Tu tem noção de quantas parcerias são feitas entre encarnados e desencarnados, encarnados estando conscientes ou não, que estão auxiliando em todo esse processo dentro de um hospital? O quanto grandioso é isso? Quantos trabalhos simultâneos estão acontecendo, como esse relato que chegou pra gente? Sim, e outros que a gente vai ler também. Então, eu tive a oportunidade de entrar em hospitais nos Estados Unidos. Uhum. Tem um hospital em Nova York chamado Elmhurst. Cara, o hospital só começa, não termina nunca. Ele tem 200 setores de atendimento. Eu não consigo mensurar quantas salas tem ali dentro.
E essa interatividade está acontecendo 25 horas por dia, 8 dias por semana, Uhum. 32 dias no mês, 13 meses no ano, Sim, é verdade. ininterruptamente. Então, é muito interessante esse primeiro relato que o Marcelino trouxe, porque mostra muitas coisas acontecendo. Olha quanta coisa aconteceu aí. Avalia aquelas pessoas que entram ali e ficam ali uma semana vivenciando outras coisas que elas não conseguem, pela lógica, pelo raciocínio frio, Uhum. responder, entender, compreender. E dito isso, eu queria sugerir que nós dividíssemos esse episódio em 2 partes, porque já estamos com mais de 1 hora de episódio e a gente não chegou na metade do material que nós separamos para Exato. fazer esse episódio. Então, eu queria perguntar se o Marcelino não quer concluir o episódio de hoje com uma crônica e a gente vem com o restante do material semana que vem. O que vocês acham? Olha só, eu preciso consultar a Yasmin, porque esse episódio veio da cabeça dela. Yasmin, você estaria satisfeita de nós fazermos a parte 2, já que nós temos mais 3 casos? Isso magoa seu coração ou atende seu coração? Não, eu fico bem feliz. Isso porque eu queria dizer que, Marcelino, eu avisei que esse episódio renderia bastante, tá? E, dito isso, você vai ter que ter 2 crônicas, porque no próximo episódio você vai ter que fazer outra. Se vira, tio Marcelino. Então vamos lá, vamos encerrar esse nosso primeiro episódio. Mas eu queria, antes de começar a leitura da crônica, Hum. que a gente também se preparasse para alguns comentários, porque a história que eu trago aqui, ela é fictícia. Como eu Ok. sempre digo, a crônica é fictícia. Focada na quarta Mas o dimensão. contexto é muito próximo da realidade. Ok. Então, se tiverem perguntas, a gente tenta explorar o assunto. Tá. Vamos à crônica, então. Ok. Um segurança de hospital e os vampiros do carnaval. Cláudio tinha uma tarefa desafiadora pela frente: orientar um jovem recém-chegado ao mundo extrafísico. Leandro havia terminado sua vida terrena sem muito propósito, levando uma existência indiferente. Perdera uma excelente oportunidade de evoluir, mas, para sua surpresa, parecia disposto a recomeçar. Só não sabia como nem por onde. Qual o lugar mais difícil de visitar? Perguntou Cláudio. Uma penitenciária, um cemitério ou um hospital? Leandro franziu a testa. Que pergunta besta! Não gosto de nenhuma das opções. Por que a pergunta? Porque você foi designado para trabalhar em um desses lugares. Diante do olhar de pavor de Leandro, Cláudio esclareceu. Como um espírito em fase de adaptação ao mundo extrafísico, está na hora de arranjar uma lavagem de roupa suja, um trabalho que o torne útil. Leandro fez uma careta. Acabei de sair de um cemitério e num presídio nem penso em passar na porta. Coçou o queixo e concluiu. Acho que só me resta o hospital. Lá tem ar-condicionado, comida fresca, mesmo que sem sal e sabor, e muita gente para conversar. Sim, quero começar minha vida no mundo espiritual trabalhando em um hospital na Terra. Cláudio riu. Muito bem. Próxima pergunta. Prefere trabalhar como assistente de enfermeiro ou auxiliar de segurança? Ah, segurança é fácil. Leandro sorriu confiante. É só ficar parado, olhando tudo ao redor e depois descansar por algumas horas. Com certeza, essa é a função que combina com a minha personalidade. Então está decidido. Cláudio confirmou. Amanhã, às 5 da manhã, passo para te pegar. Você vai trabalhar em um turno de 24 horas e depois terá um dia de folga. Se mudar de ideia, podemos te encaixar na outra função no dia seguinte. Fechado, respondeu Leandro. Estarei pronto. Antes de partir, Cláudio entregou um uniforme de segurança e uma arma que parecia uma metralhadora futurista. A explicação veio em seguida. Essa é uma arma de disparo magnético e imobilização temporária. É muito sofisticada. Você coloca esse visor sobre um dos olhos e faz a mira automática. O tiro é sempre certeiro, mesmo que o alvo se mova. Não há perigo de acertar o inocente. Uma arma em um hospital? Leandro ficou surpreso.
É realmente necessário? Só para casos extremos. Respondeu Cláudio. Ah, você serviu o exército enquanto estava na terceira dimensão. Sim, fui um ótimo atirador. Mantinha meu equipamento limpo e bem lubrificado. Só tive alguns probleminhas de comportamento. Mas fora isso, tirei de letra. Perfeito. Acredito que você será a pessoa certa para a função. Ah, dentro dessa mochila tem as instruções de manuseio da arma e alguns vídeos de treinamento. Deixa comigo, Leandro respondeu confiante. Jogou a mochila nas costas, segurou o uniforme em um braço e o fuzil no outro, carregando-o de forma displicente. Tinha certeza de que nunca precisaria usar aquilo. Afinal, quem usaria uma arma em um hospital? Às 5 da manhã, Cláudio deixou Leandro no hospital e o apresentou ao capitão Arruda, um homem imponente, com quase 2 metros de altura e uma postura severa. Seja bem-vindo, companheiro. Vamos receber o serviço da equipe anterior. Antes que Leandro pudesse piscar, 10 homens saíram correndo para ocupar suas funções nas dependências do hospital. O lugar era um pronto-socorro gigantesco, extremamente movimentado. O barulho era ensurdecedor, o que parecia estranho para um hospital, mas era domingo de carnaval. Então, Leandro achou que isso explicava tudo. Um segurança de cabelos grisalhos correu em direção ao capitão. Capitão Arruda tem uma horda de vampiros acompanhando um grupo de foliões. Precisamos reforçar a segurança e proteger a equipe médica. Preciso de mais homens urgentemente. Dentro da sala havia pelo menos 15 seguranças. Todos foram convocados pelo capitão e enviados com o sargento Borges, ou Borjão, como era conhecido. Virando-se para Leandro, disse: Amigo, seja bem-vindo ao céu. Há muitos anjos por aqui. Mas cuidado com os capetas. Eles estão armados. Os homens saíram correndo com suas armas e Leandro não teve tempo para perguntas. As respostas, com certeza, viriam com a prática, e lá se foi ele correndo com os outros. Ao entrar no pronto-socorro, havia um grupo de 20 pessoas que queriam ser atendidas com urgência. O motorista embriagado jogou o carro sobre um bloco de foliões. Várias pessoas estavam feridas e precisavam com urgência de atendimento médico. Se isso por si só já não fosse um grande problema, vários quiumbas estavam grudados nos foliões, tentando sorver as emanações alcoólicas e a essência das drogas que saíam pelos poros de cada um daqueles. A cena de vampirismo era absurdamente chocante. O sargento Borjão ordenou: Atirem para valer antes que seja tarde demais. Os seguranças se distribuíram atirando como se fossem uma tropa de elite, o que eram de fato. Mas a atitude dos vampiros não foi passiva. Ao serem atacados, decidiram partir para cima, pulando sobre os seguranças e tentando feri-los com facas afiadas. Os mais experientes arremessavam os quiumbas a metros de distância. Leandro foi surpreendido com 3 loucos pulando sobre ele. Um segurava-lhe os braços, outro lhe deu uma chave de pescoço e um terceiro lhe dava socos. Só sobrou uma única alternativa. Borjão, socorro! O sargento foi ao socorro dele e, com uma calma advinda da experiência, pegou um dos quiumbas com uma técnica sem igual. Apertava-lhe os ombros com tanta força e poder mental que as criaturas caíam desmaiadas no chão. Como fez isso, sargento? Poder da mente e experiência. Pegue sua arma e atire nessas feras, homem. Não temos tempo a perder. A balbúrdia foi sendo debelada rapidamente e, em pouco tempo, vários vampiros astrais estavam detidos, sentados no solo. Minutos depois, vários veículos chegaram para transportar a malta de infelizes. Leandro olhou para o sargento Borjão. É sempre assim, sargento? Hoje está calmo. Coisa de meia hora depois, 2 mulheres chegavam ao hospital. Vinham dentro de um camburão da polícia. A mala foi aberta e as 2 caíram enroscadas no chão. Para os encarnados, as mulheres brigavam entre si, sendo que nenhuma das 2 soltava o cabelo da oponente. Na visão astral, do lado de cada uma delas, 2 outras mulheres somavam forças e faziam a briga ter uma aparência mais animalesca. A briga que havia sido iniciada por causa de um namorado agora era uma questão de vampirismo. As envolvidas estavam excessivamente embriagadas e com uma agressividade sem igual. O sangue descia da cabeça de cada uma delas, o que dava à cena um ar extremamente repugnante. O sargento Borjão olhou para Leandro.
Homem, vai ali e resolve o problema. Você já viu como eu faço? Faça igual e não seja um bunda mole. A dureza do sargento não deixou o novato titubear. Sabia que não poderia decepcionar e teve que ir até o encontro. Procurou lembrar como o sargento fizera e repetiu o procedimento com convicção. Conseguiu retirar com certa facilidade a primeira mulher. Para sua surpresa, a técnica do Borjão funcionou muito bem. Cheio de determinação, foi removendo uma a uma, conseguindo deixar as mulheres livres da subjugação. Sem o contato das vampiras de energia, as duas caíram desmaiadas, uma para cada lado. Muito bom, garoto. Disse o sargento Borjão. Está aprendendo rápido. O batismo de fogo do novo segurança continuou pelas 24 horas. Não houve intervalo para descanso. Mas nunca na vida dele um dia passou tão rápido. Em meio ao aprendizado acelerado, Leandro se encontrou numa nova atividade. Encontrou um ídolo, aprendeu a respeitar o sargento Borjão e aceitou a hierarquia representada pelo capitão Arruda. Passou as 24 horas em constante atividade, garantindo a paz para a equipe médica que tinha que se virar com as loucuras do carnaval. Não se achou no céu, mas encontrou vários capetas. No final, sabia que tinha combatido com as armas certas, que tinha feito bom combate. Percebeu que pela primeira vez se viu realmente útil. Estava feliz. O turno terminou e uma voz lhe chamou à realidade. Leandro, vamos embora. A voz de Cláudio o despertou. E aí, meu amigo, quer ser assistente de enfermeiro ou prefere continuar como segurança? Depois de amanhã estarei aqui de volta, mas vou me preparar melhor. Vi que mesmo eu posso ser útil de alguma forma. Todos nós podemos ser úteis, amigo. Basta querer. Quando você ajuda os outros, ajuda a si mesmo. Marcelino, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. É sobre o Borjão? Não, não é. Se você fosse o Leandro e você estivesse no lugar dele, o que você escolheria? Ser assistente de enfermagem ou segurança? Olha só, eu acho que assistente de enfermagem eu não me encaixaria, não. E nem segurança. Eu escolheria com certeza a posição de segurança, né? Não que eu seja moldado para a posição, mas eu acho que o Borjão inspira. Entendi. E você, Marcela, você ficaria como assistente de enfermagem ou segurança? Eu ficaria na enfermagem. Eu me vejo muito fazendo isso. Yasmin, eu vejo você também como segurança, com aquela metralhadora enorme atirando num monte de quiumbas dentro do hospital. Tendo crise de riso no meio da ação do socorro precisando ser feito. Não, Porque essa jamais. criatura tudo tem crise de riso. Não, jamais, gente. Imagina. Jamais ela só tá rindo. Aproveitando a cena, eu fico imaginando a Yasmin tirando as mulheres da briga. Exatamente. Nossa, você leu a minha mente. É isso, gente. Mas então, antes da gente finalizar, eu só tenho uma última pergunta, que é: entre os hospitais, presídios e cemitérios, qual desses lugares possuem uma energia mais densa, mais pesada? Então, Yas, a resposta dessa pergunta é bem extensa. Ok. Então a gente se vê semana que vem. Ai, eu não acredito! Vai ficar com gosto de querendo mais. Exatamente. Tá bom, então. Então a gente começa semana que vem com essa pergunta. A gente começa semana que vem respondendo a sua pergunta, Tá bom. Yas. Com mais casos e mais crônicas. Aham. Até semana que vem. Tchau! Tchau, gente.